Vamos lá que agora o videozinho tem que ser rápido. Esse é aquele videozinho da noite, videozinho pós-trabalho que todo mundo espera, tá? Pergunta número 1. Responda com sinceridade. Algum destes homens, né, inspirados, que refutam heresias no YouTube, chamados por Deus para refutar heresias no YouTube, algum deles é membro da igreja do Valdemiro Santiago? Acho que não, né? Algum deles é membro da igreja do Júlio César, aquele que chamam de Júlio Batom? Acho que não. Algum deles é membro, deixa eu pensar, da igreja da pastora Nadir? Também não. Algum deles é membro da igreja do Edir Macedo, por exemplo? Para nossa surpresa, também não. Né? Nenhum destes homens chamados por Deus para refutar heresias no YouTube faz parte de nenhum destes grupos, nem da igreja do Valdemiro, nem da igreja do Júlio César, nem da igreja do Edir Macedo, nem da igreja da pastora Nadir, nada disso. Eu tive o desprazer de ouvir na noite de hoje um deles pegando a Bíblia, né, e batendo no peito em alto e bom som, dizendo que a Bíblia aprovava a sua atitude porque eles foram chamados para denunciar a imoralidade no seio da igreja. Horas! E por que então não denunciam a imoralidade no seio das suas igrejas? Ou será que as igrejas desses santos homens chamados para refutar heresias na plataforma no YouTube são igrejas perfeitas? Muito provavelmente não. Seria muita pretensão minha, sua e deles próprios achar isso. E aí me vem um versículo da palavra, da Bíblia dos cristãos, que diz mais ou menos assim: como é que o sujeito vai tirar a trave, né? Como é que o sujeito quer apontar o cisco que está no olho de uma pessoa, de um irmão, de alguém, e não tira a trave que está no próprio olho? Ora, por que eles não denunciam suas próprias lideranças? Por que eles não apontam diante do YouTube, não expõem diante do YouTube as suas questões internas? Eu cheguei a ouvir pela segunda vez, em outro vídeo já tinha ouvido e agora pela segunda vez, que eles foram chamados inclusive a expulsar por ordem de Paulo do meio destas igrejas, esses imorais. E eu me pergunto por que não saem das suas casas? Não se dirigem com uma tropa, né, de fanáticos, com uma tropa, fanáticos mesmo, né, fundamentalistas, cristãos, essas pessoas de bem que acompanham o seu canal e ali ficam aplaudindo cegamente tudo que dizem, e não vão até essas igrejas e não tiram no braço, né? E não expulsam o Valdomiro da sua própria igreja, o Edir Macedo da sua própria igreja, a Nadir da sua própria igreja, e depois ainda atacam outras pessoas dizendo que colocam pessoas em risco. Recomendam inclusive isso nos seus vídeos. Então eu começo a me perguntar: eles foram chamados a refutar as heresias no seio da sua igreja, mas eles não fazem parte dessas igrejas. Aquilo que eles dizem ou deixam de dizer entra por um ouvido e sai por outro dessas pessoas que participam desses grupos porque optaram ali estar. E uma coisa a gente tem no Brasil é liberdade de culto, até que esse pessoal comece a denunciar, principalmente junto ao Ministério Público, esse deboche continuado, essa prática de bullying violenta, e aí sim eu quero ver, porque falam tanto em Ministério Público, falam tanto em advogado, que aí eu gostaria de começar a ver o bicho pegar. Porque o que sabem é intimidar pessoas na plataforma. Escracham com todo mundo, esculhambam com todo mundo, e quando começam a perceber que se tornam objetos, se tornam alvos, porque afinal de contas se colocam como alvos, se colocam como objetos, dão a cara a tapa, aí começam a entrar em crise diante das câmeras. Horas. Curioso tudo isso, né? E duas outras questões importantes.
como é importante para essa galera se sentir validado, né? Um deles dizia assim: Deus nos levantou para essa obra. Primeiro que não existe obra, né? O que existe é um escândalo. O que existe são aproveitadores, são oportunistas, que não têm relação alguma com essas igrejas, não têm relação alguma com essas experiências de fé e insistem em falar delas, até que alguém comece a denunciar, ok? Mas vamos lá, eles precisam se legitimar de alguma forma. E um deles insiste em dizer: pessoas como nós, Pastor Antônio Júnior, Augusto Nicodemos, eu... Ali simplesmente só faltou eu derreter de dar risada. Patético! Vocês acham que algumas destas lideranças de igrejas sérias se prestaria a falar mal, a passar dias inteiros diante de uma câmera fazendo live, 3, 4, tem um outro lá que faz às vezes até 4 lives por dia, demoradíssimas, para execrar pessoas e praticar bullying? Não! A palavra de Deus não recomenda isso. A Bíblia dos cristãos que vocês dizem seguir, não sejam maldosos, não sejam mal intensos, não usem de má fé para convencer as pessoas disso. Ok? Não, a Bíblia diz, olha, você pega no teu grupo, na tua igreja, no teu seio, você não se emparcera com pessoas, não se emparcera com pessoas imorais. Se você mantém as pessoas imorais longe de você, bom para você, siga a sua vida. Fale do seu ministério, fale da sua igreja. É isso que a recomendação traz, nenhuma outra coisa. E para se legitimar, se colocando ao lado de lideranças nacionais de igrejas sérias, curioso, um dia eu gostaria de... Claro, deixa quieto. E não para por aí, né? E não para por aí. A experiência deles geralmente é legítima. Um lá contou esses dias, um determinado que estava diante do espelho e de repente Jesus falou com ele. Eu duvido dessa experiência em momento algum, porque eu acredito que esse é o trabalho individual, é uma coisa extremamente particular da pessoa, com Deus. Outro conta a história lá que atravessou o mar nadando contra tubarões, acho que é o caso do Valdomiro, né? Essas pessoas, elas precisam encontrar histórias, ou pelo menos contar que viveram histórias, experiências sobrenaturais importantes para poder se legitimar na posição que estão. Eu duvido disso? Nem um pouco, nem um pouco. O outro ali contando que a mãe viu que desceu do céu, né, trazido por Jesus e foi colocado sobre uma maca, uma cama, alguma coisa assim. Eu duvido de hipótese nenhuma, eu não duvido. Mas ali nem a experiência dele foi de uma terceira pessoa, né? Mas a pessoa precisa se legitimar, precisa contar, olha, eu sou um milagre, pá, e que bom que a pessoa acredita nisso. Mas o mais triste é que a pessoa acredita no seu milagre e a pessoa não respeita o milagre do outro. A pessoa não respeita a fé do outro. A pessoa não respeita a experiência do outro, que não é o seu, não é o seu irmão, né? Não é o seu irmão, não é o seu próximo, não é o seu liderado e também não faz parte do grupo do seu líder. Cuidem das suas igrejas. Essas pessoas já procuraram igrejas alternativas porque não querem seguir a cartilha que vocês propõem nas igrejas de vocês. Cada um faz o que quer. Isso se chama liberdade de culto. Ninguém pode ser humilhado, ninguém pode ser debochado, ninguém pode ser execrado, ninguém pode ser menosprezado pelas escolhas de fé que faz. Se vocês não gostam, saltem fora. Deixem de participar da igreja do Valdomiro. Deixem de participar da igreja do Edir Macedo. Ah, mas vocês não participam, né? Então vocês se aproveitam das experiências alheias, verdadeiros oportunistas. Falou, galera? Fiquem de olho, não permitam que as pessoas utilizem as coisas que estão escritas na Bíblia dos cristãos para dar um ar de verdade a estas falácias. Porque se Deus tivesse chamado homens para serem YouTubers, o YouTube teria existido há pelo menos 2000 anos, não é verdade? Mentiras.
são contadas todos os dias. A gente acredita se a gente quiser. Grande abraço a todos, até a próxima.